Tudo bem, pessoal? Bem-vindo a mais um podcast. Sou o Dr. Gustavo Pádua, cirurgião plástico. Estou aqui com um convidado especial, o Dr. Breno Casari, médico do esporte, especialista em medicina do esporte e exercício, médico do Comitê Paralímpico Brasileiro, seleção de futebol com paralisia cerebral. Exato. Chefe do Departamento de Saúde do Grêmio Prudente e médico da Secretaria dos Esportes de Presidente Prudente. Prazerzaço te receber aqui e poder ouvir tua experiência de vida aí na medicina do esporte com o Grêmio. E queria que você contasse um pouquinho da tua formação, da tua experiência de vida, da tua rotina aí com tua profissão, Breno. Bom, primeiro, Gustavo, prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. E é sempre bom a gente poder passar qualquer tipo de informação sobre saúde para aqueles que estejam interessados, né? Eu sou formado aqui em Presidente Prudente na 10ª turma. Foi meu professor? 2002. Completei agora 20 anos de formado. Sou especialista em medicina do esporte e do exercício, com título pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Estou hoje chefe do Departamento de Saúde do Grêmio Prudente. Eu falo Departamento de Saúde porque, assim, não é departamento médico, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar toda envolvida, né, no trabalho do futebol. Psicólogo, fisioterapeutas. Legal. Então, é um departamento de saúde, não é um departamento médico. E ainda estou médico da Seleção Brasileira de Futebol para sequelados de paralisia cerebral. Tenho a Paralimpíada do Japão recentemente, 2000, Legal. que era para ser Tóquio 2020, foi 2021, né? Tenho 2 Parapans, tenho uma Copa do Mundo. Então, assim, viagens com a seleção, a gente tem histórias para contar aqui. Uma bagagem gigante, cara. Cara, graças a Deus, esses 20 anos eu fui muito feliz no que eu escolhi na profissão de médico. Então, assim, eu escolhi fazer medicina esportiva e dentro do que eu escolhi, eu tenho colhido bons frutos, graças a Deus. E como é que você foi, Breno, como é que caiu aí no Grêmio Prudente? Como é que foi fez a medicina do esporte, daí como é que foi essa... A história com o Grêmio é um pouco mais antiga, né? Assim, com o futebol, mais precisamente, eu sou de Venceslau, nasci aqui em Presidente Venceslau, e com 14 anos eu fui para São Paulo estudar e jogar futebol. Eu fiquei no Corinthians... Foi atleta também. Um tempo. E aí, graças a Deus, eu virei médico, né? Então... Bom pra quem? Bom pro time ou bom pra Foi bom pro time. Bom pro time, né? Bom pra mim também foi muito bom, mas pro time foi melhor ainda, né? Então, assim, eu tive essa experiência de tentar jogar futebol enquanto adolescente. Então, eu sou apaixonado por esporte. Então, quando eu entrei na faculdade, juntamente com o vestibular de medicina, eu prestei educação física, porque eu achava que era aquilo lá. E eu passei nas 2 faculdades, e optei em fazer medicina, e já desde então, pensando em me credenciar após a formação para estar próximo de algum tipo de esporte. Aí, logo que eu me formei, a gente tinha um time aqui em Prudente, chamava OPEC. OPEC. Era a laranja mecânica. Que é o mesmo CNPJ do Grêmio Prudente hoje. Tá. Foi uma transição posterior. No OPEC, que era do Adriano Gerlin, eu conheci eles, moravam no meu prédio, aí aquela amizade, ele me chamou para fazer parte da diretoria na época já, e da comissão técnica do OPEC enquanto médico. Então, minha história começou em 2007, né, já no futebol. Em 2012, na repaginação... 2012 para 2013, na repaginação do Grêmio Prudente, que foi quando aquela transição que o Barueri veio para cá, o Barueri foi embora. O Grêmio Prudente se forma, o Grêmio Prudente, e eu sou o presidente. Então foi uma... Então, então eu vim além de chefe do departamento médico, como médico, e fui presidente do Grêmio durante 3 anos. Você assumiu a bronca? 2 anos e meio. Assumiu a bronca. Mesmo. A gente tinha uma equipe, né, que era o Antônio Carlos, Lago, Bernardo, que é ex-jogador também de São Paulo, e Pedro Alcazar. Era uma turma que era do futebol. Então a gente montou o Grêmio Prudente com a razão social do OPEC. O Adriano participou dessa primeira formação. E hoje é um outro Grêmio Prudente, é uma outra situação, mas é uma continuidade de todo esse trabalho aí que eu comecei em 2012. Que daí teve
até o logo, o emblema, teve uma votação entre uma votação na moradores cidade, aí. os moradores votaram. Legal. Então o logo do Grêmio hoje é novo, tem já é Não é mais mais sofisticado. laranja, não é mais laranja, agora é azul, vermelho e branco. Da né? bandeira A bandeira. Eu Mais acho ou que é menos. mais ou menos. Prudente é preto, vermelho preto e e branco. vermelho e né? branco. Mas lembra as coisas da cidade, é o Grêmio. E hoje eu estou aí, né, na frente do Departamento de Saúde, mas rodeado de excelentes profissionais para que as coisas aconteçam no futebol. O futebol não é tão simples igual as pessoas imaginam, né? As pessoas acham. Os bastidores, a pegada é o outra. dia a dia é meio complicado. Tá. Não é tão simples assim. Então, existem muitos trabalhos, né? A gente trabalha. Porque assim. É só não no é só futebol, curar. você faz só no futebol, o departamento de saúde da Secretaria de Saúde. Não, na Secretaria de Esportes, não. Qualquer atleta que chegar lá, eu tenho um projeto, né? Hoje, o Comitê Paralímpico lançou chama Centro de Referência Paralímpica. Então, descentralizou algumas modalidades. E hoje, em Prudente, eu sou o coordenador de um projeto de natação. Nós temos 103 para-atletas de natação hoje. Caraca, treinando aqui. Treinando. Em nível de treinamento, nós temos 28, eu acho, 29. E iniciação, mais de 70. Caraca. Juntamente com isso, a gente incorporou agora faz 60 dias um projeto do governo federal que chama Té Ativo, que é pro autismo. E nós temos 23 autistas já em iniciação à natação. Poxa, que legal, então, cara. Eu coordeno isso aí. Então, assim, eu tenho isso tudo eu faço, né, Gu? Você me conhece um pouco, por amor pelo esporte mesmo. Financeiramente, isso não é o que me traz isso. Não é o motivo. Não é o motivo. Eu faço isso porque eu gosto e porque eu vejo o quão é importante trabalhar com essas pessoas. Cara, e além do esporte, da saúde, né, da parte física, a saúde também tem a interação, integração entre os atletas. Sim, é tudo muito interessante, né? Você conhece diversos tipos de personalidades, você tem que aprender a lidar com tudo isso. Então, eles mesmos, você vê dentro de um grupo, pessoas muito distintas em prol de um único objetivo. Então, isso eu trago para minha vida. Né? Eu trago para minha vida. E aí, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, eu trabalho em duas vertentes, né? Que é o esporte convencional e o paradesporto. Aí vem uma outra linha, né? Que o paradesporto traz pra gente uma lição de vida. Né? Imagino. A primeira contato que eu tive foi assim. Eu tinha prometido que depois que eu saí da presidência do Grêmio, que eu nunca mais ia mexer com alto rendimento. Porque é muita coisa. Eu deixei meu consultório de lado quando eu fui presidente, porque tinha as questões administrativas e o departamento médico. Então, eu parei com o consultório, cara. Fiquei 4 anos sem ir no consultório. Caramba, você dedicou e aí, mesmo. Dedicação praticamente exclusiva. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso voltar a ser médico. A cuidar da minha vida dentro do meu consultório. E aí eu tinha prometido que eu nunca mais iria fazer nada disso. Até eu ir tem uma competição no Brasil chamada Paralimpíada Escolar. São Paulo, dentro do Comitê Paralímpico, onde vem escolares do Brasil todo, com vários tipos de deficiência para várias modalidades. É uma caça de talentos, na verdade, para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Legal. Tem um hotel, um Holiday Inn lá em São Paulo, que ele fica lotado inteirinho só com integrantes. Eu acho que é muita gente. Aí faz uma seleção, faz o quê? Aí você as competições, e aí desses aí saem grandes talentos. A grande maioria dos atletas hoje, para-atletas que têm medalhas olímpicas hoje, paralímpicas, saíram dessa Paralimpíada Escolar. E aí, cara, eu chegava lá, cadeira de roda amarrada com cabo de vassoura, pra menina ficar com a perna esticada. Então isso foi uma... E eu cheguei de lá e voltei pra minha casa e falei pra minha esposa, pros meus filhos, falei, vou voltar pro negócio. Aquilo me arrepiou e me fez entender a importância que eu tenho. Eu me julgo hoje importante por gostar do esporte. Então eu não poderia cessar um desejo de poder ajudar as pessoas com a medicina e nessa questão administrativa. Então eu voltei, foi quando eu tive a oportunidade de entrar no Comitê Paralímpico. E aí vem as histórias, aí vem Parapan, Paralimpíada, aí vem Copa do Mundo com futebol, aí tem tudo isso aí. Pô, então você mergulhou de cabeça mesmo. Foi assim, corpo e alma dedicado. Que fique bem claro, as pessoas acham que é um mar de rosas. A gente viaja para uma Olimpíada, só que a gente
trabalha 40 dias que a gente ficou no Japão, 40 dias de trabalho. Nessa vez do Japão aí, como é que foi a viagem aí? Foi uma experiência muito importante, gratificante, porque assim, eu acho que é o ápice, né? Então, enquanto médico para desporto, a maior competição que tem no mundo é essa. E você era responsável por todas as... É assim, a gente foi uma equipe, é uma equipe de saúde montada com vários profissionais, médicos. Lá no Japão a gente estava em 12 médicos. Aí você é designado para algumas modalidades. Tá. O futebol PC, infelizmente, por uma questão administrativa, não faz parte da Paralimpíada mais, só vai até o Parapan. Por uma questão administrativa do Comitê Paralímpico Internacional. Então eu fiquei com a bocha paralímpica lá no Japão, acompanhei a competição do começo ao fim, e a gente tinha os plantões na Vila Olímpica para atender a delegação brasileira toda, 430 e poucas pessoas. Nossa, é muita gente. Então assim, é trabalho do primeiro ao último dia, é gostoso. Como é que é? Vai a concentração, vai todo mundo junto? É um prédio, então assim, foram 7 voos em 7 dias seguidos, sequenciais, para não viajar todo mundo, para chegar no Japão. Eu fui no primeiro delegação. Aí a gente chega, a gente vai para tem a aclimatação que a gente fala. O Brasil ficou em Hamamatsu, uma cidade que é a cidade que é onde mais tem brasileiros no Japão. Hamamatsu. E aí eles ficaram 16 dias em Hamamatsu para depois ir para Tóquio. Fica treinando lá. Treinamento. Aclimatação. Sono, fuso horário, ritmo de treino, temperatura. O Japão, cara, sem brincadeira. A sola do meu tênis descolou do calor. É incrível. Caraca. É muito quente. Tava muito quente na Olimpíada. Tá louco. Fora do comum. Né? Então, assim, essa viagem do Japão aconteceu isso tudo, e aí aconteceu o mais interessante e engraçado, que foi que eu cheguei no Japão e tava com Covid. Convidado já. Eu fiquei 10 dias dentro de um campo de concentração, eu fiquei num hotel que o governo japonês fornecia pra gente, super bem atendido, almoço, só que era um regime de prisão, cadeia. O cara batia na porta do seu quarto lá, comida. Você pegava comida embaixo da porta e pô. Você pegava comida, você tinha que devolver ela já embalada, com todos os requisitos possíveis para evitar a transmissão do Covid. Aí depois desses 10 dias eu fui para a Vila Olímpica, direto. Eu não fui para Hamamatsu. Ficou ruim ou não? Ficou bem? Não tive nada, cara. A gente ficou naquela dúvida se era realmente, se não era, se era um bode expiatório. Porque eu tive dor de cabeça no terceiro dia, mas eu achei que estava muito tenso, né? Porque a gente estava preso num quarto, sem comunicação com o mundo externo. Pode ser outras coisas também. Então, acredito que tenha sido, né? Porque não pode imaginar que alguém mentiu um diagnóstico, né? Mas não tive nada. Depois do Japão, eu já tive 2 vezes mais Covid ainda. E as 2 vezes, graças a Deus, foi levinho. Sortudo, hein? Tranquilo. 3 vezes. Não, mas tá sortudo, pô. Não teve nada? Não teve nada, tá muita sorte. Ótimo, muita sorte, tá beleza. Então tem essas histórias aí. Eu tenho Parapan de Lima, no Peru. Minha primeira competição que eu fui com o Paradesporto Internacional foi a Copa América de Futebol no Equador, em Quito. Cara, uma experiência ali sensacional. Altitude, chá de coca. Chá de coca. Os caras queriam que você tomasse aquele chá de coca de qualquer jeito. De altitude. Pra altitude. E aí a delegação não deixava, não podia. E eu cuidando dos jogadores. O doping, toda aquela situação. E não, mas o cara do hotel tem que tomar, vocês vão passar mal. E interessante que no terceiro ou quarto dia, cara, que você sente. E dá diferença mesmo? Não. Ajuda mesmo o negócio? Vamos lá fazer uma... Não, eu não tomei o chá de coca, mas eu peguei uma bicicleta no hotel. Tinha umas bicicletas lá. Vamos passear, vamos conhecer o Equador. Vamos conhecer Quito. Peguei a bicicleta. 3 pedaladas. Segundo quarteirão, eu falei, gente, acho que eu vou ter que voltar empurrando a bicicleta. E voltei empurrando a bicicleta. Não tinha... Absurdo, né? Não vem fôlego. É interessante. Bem. Caraca. Então, assim, eu tenho bastante... Fui pra Sevilha, fui pra Espanha, fui pro Peru, Equador, Espanha, Estados Unidos, Azerbaijão, uma experiência sensacional. Tá brincando. Viajou 36 dias no Azerbaijão, cara. Baku, a capital do Azerbaijão, é fenomenal. E foram como... Eu fui com judô. Fui 30 dias antes de embarcar pro Japão, eu fiquei no Azerbaijão 36 dias, depois mais 7 na Inglaterra. E a seleção brasileira de judô. De judô lá. Fazendo treinamento. A última... Antes da Olimpíada. Antes da Olimpíada, a última fase de treinamento. Foi lá no Azerbaijão. Caramba, legal. Legal, a gente foi numa cidade... Inicialmente eu fui pra Baku, na capital, onde teve o campeonato mundial. A gente ficou 7 dias, depois a gente foi pra uma cidade chamada Goigol, que é onde tem o centro
Paralímpico do Azerbaijão. A gente ficou alojado lá 23 dias antes de ir para a Inglaterra para a última competição da Olimpíada. Mas que interessante, cara. Bastante, que legal. É bem legal, é bem... Cara, você que rodou aí Brasil inteiro, vários países do mundo todo, com esporte paralímpico, com pessoas com necessidades físicas diversas. E a acessibilidade, cara? Aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, essas pessoas, elas se locomovem facilmente aqui, tem dificuldade. E fora? É muito diferente fora? Você foi para a Inglaterra, você foi para o Japão? É assim, como é que é? As dificuldades existem em todos os lugares. Né? A gente tem mudado um pouquinho esse conceito. São Paulo hoje, devido ao Centro Paralímpico lá ser o centro capital, de treinamento, São Paulo capital, mas assim, o centro de treinamento paralímpico que tem em São Paulo, eu acredito que seja em exclusivo para esportes paralímpicos, é o maior do mundo. Eu não estou enganado. Então a gente tem exemplos lá. Então, como você está muito próximo disso, você consegue mudar algumas coisas. Então, assim, tem melhorado ainda a acessibilidade, mas precisa melhorar muito. E não é só acessibilidade. Se fosse só locomoção, parte física. De calçada. A gente ainda precisa mudar muito a mentalidade, né? A população ainda não... As brincadeiras ainda são um pouco exageradas. Você que convive com eles devem sentir... Você cara, sabe que pelo eles contrário. Sentem... Pelo contrário, é isso que eu estou dizendo. Essa que é a experiência interessante que eu disse que me fez voltar. Para eles, cara, eles são... Tá tudo certo. Eles dão exemplo de vida pra gente. Eles ensinam a gente a ser melhor. Então, assim, é muito bom estar próximo. É muito legal estar perto. É muito interessante. Eu queria que meus filhos tivessem tido a oportunidade de vivenciar isso um pouco. É difícil, porque nas convocações a gente não pode levar. Para eles entenderem um pouquinho, assim, para verem o quão a gente tem facilidade de fazer as coisas e a gente não faz porque a gente não quer. Coisas banais, a gente não... Exatamente. Não dá o valor. Não dá valor. Então, assim, é um aprendizado de vida e eu espero, assim, já faz desde o Japão, eu não fui mais para nenhuma convocação, a não ser as questões do centro de referência. Como eu disse, é cansativo, mal remunerado, ganha uma diária, como se fosse assim, vou dizer para você que a gente ganha diária, dá para fazer um almoço e uma janta. Então, assim, eu largava o consultório. Custo, né? Uma ajuda de custo, real. Eu cheguei a fazer 93 dias no ano viajando com a seleção. Nossa. Então dá um quarto, mais ou menos, de todo o tempo que eu... E aí é longe da sua família, é longe de casa. Então eu dei uma... Tira o pé um pouquinho. Eu tô agora mais focado aqui no Grêmio, né? A gente teve um campeonato esse ano passado muito bom. O Grêmio teve um acesso da Série B para a Série A3. O projeto é um projeto grande, bom, interessante, que a gente quer colocar Presidente Prudente de novo nas primeiras divisões do futebol. Legal. Então eu estou bem focado aqui no trabalho e então as viagens agora estão um pouco de lado. Só que foco eu trabalho no dia a dia no consultório, né? Eu trabalho na Core, então na Core eu trabalho mais com a parte de check-up e medicina esportiva mesmo, né? Tratamento de lesões, também orientação, pessoas comuns. Meros mortais. Na verdade, pessoas igual a gente. Na verdade, o que eu mais preciso são dessas pessoas, né, que vão lá para falar de prevenção e iniciar uma atividade física com toda tranquilidade, sem riscos. E assim, o jeito que você aprende lá com os atletas, dá para trazer para a vida normal aí, do não atleta, do pai de família, do gordinho, do atleta de fim de semana, que quer melhorar. Na verdade, a gente traz de lá essa vontade. Porque assim, vamos lá, você vai fazer atividade física para quê? É só estética? Não, a gente tem que pensar saúde. Saúde em então, geral, né? A gente faz para saúde em geral, saúde mental e física. A atividade física é importantíssima. E o que acontece com tudo isso? Eles dão exemplos. Porque assim, eles com as limitações, eles vão até o fim, até o limite máximo. Porque nós não podemos fazer o mínimo. Nós não precisamos fazer o máximo com eles, mas a gente pode fazer o mínimo. Né? Sair do sedentarismo. Ultrapassar os 150 minutos semanais de movimento. Que é o que a gente... 150 minutos. De movimento, e que tipo de movimento? Pelo menos uma caminhada. 150 minutos de atividade física semanais a gente vai tirar do sedentarismo. É o recomendado. Exatamente. É o que a gente fala para... Não, é uma caminhada são 5 dias caminhando 30 minutos por dia. Então, dá pra fazer, não é né? muito.
A gente arruma tempo para muita coisa. Então a gente podia arrumar tempo para que a atividade física se tornasse uma rotina e um hábito na nossa vida. E tem que ser, né? Previne muita coisa, né? A gente tá passando agora por uma situação ainda muito desconfortável pós-Covid, né? Então a gente não sabe como é que a população vai se comportar nos próximos 5 anos aí, física e mentalmente. Então, a gente tem tido muitas mortes súbitas, aumentou a quantidade de morte súbita de paciente jovem. Caramba. Então, ainda sem causa pré-estabelecida. Será que foi esse sedentarismo desses 2, 3 anos que a gente foi em casa que aumentou isso? Será que foi algum tipo de medicação? Será que foi a própria doença, o próprio Covid? Será que foi vacina? Então, assim, são questionamentos que vão surgir sem respostas e a gente, como a gente não tem respostas, a gente não dá para remediar. Então, a gente tem que prevenir. E a prevenção é o quê? Iniciar a atividade física de forma segura. E passando, né, com o médico do esporte. O médico do esporte, cardiologista. Fazer uma avaliação. O importante é que você vá ao seu médico, seja ele te orientar. Para ele te orientar. Fazer os exames que são necessários. Hoje a gente fala na população em geral, acima de 16 anos, eu não autorizo ninguém a fazer atividade física se não tiver pelo menos um teste de esforço. Porque isso é sério. Eu estou vendo o comportamento dele eletrocardiográfico com esforço físico. Então, ecocardiograma, se necessário em algumas situações. Uma história, porque a gente se prende muito a exames, mas a história familiar, uma anamnese muito bem feita, assim, você questionar bem o paciente. A conversa com o paciente. O paciente, você tem que extrair dele o máximo possível. Ele te contar um breve histórico da vida dele, num período curto, que você tem de uma consulta, mas para você entender até onde você pode ir com ele. Então, assim, eu acho que a gente precisa, como a gente não tem como remediar, a gente precisa prevenir. E esse, igual você falou de morte súbita, tal, a gente vê notícias aí até frequentes, né? Futebol, principalmente, né? Então, esporte de alto rendimento. Aquelas experiências de quase morte, ou morte súbita mesmo, com ressuscitação. Isso pode acontecer com um atleta de fim de semana também, ou não? Só atleta não, top mesmo? O que acontece muito mais é no fim de semana. No fim de semana. Pode ter então também. Esse é o que tem. Porque assim, o que acontece com morte súbita? Morte súbita não é aquela morte que acontece somente no momento que você está fazendo atividade física. Não é naquela no pau da atividade até física. Até 24 horas após um esforço físico, ela entra nessa estatística de morte súbita decorrente de uma atividade física. Então, vamos supor, um sedentário vai lá, faz aquela corrida, animou para daqui 24 horas, se acontecer qualquer coisa, ainda nessas 24 horas se enquadra nisso aí. Ele pode ter um evento relacionado a essa atividade física que não estava programada aí pro seu organismo. Caraca, então tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado. A gente tem que tentar o máximo possível melhorar a alimentação. A gente vive hoje uma vida... E é paciente jovem. Jovem. A gente tem... Jovem o quê? Até quantos anos? Semana... Até 60 anos é jovem. A gente mudou. A expectativa de vida do brasileiro é 86 anos hoje. Mudou muito. Então eu considero jovem. 60 anos é jovem. Então, o cara, a máquina está funcionando em perfeita condição, então é jovem. Por exemplo, a gente teve agora, nessas últimas 2 semanas, na nossa região aqui, 3 mortes de pacientes abaixo de 40 anos. Nesse esquema, ou estava fazendo exercício, ou foi depois? Um deles eu tenho certeza que estava na prática de uma atividade física, um outro foi um paciente jovem que teve um AVC, e uma moça que de 40 anos também. São 3 pacientes, 3 mortes com menos de 40 anos nos últimos 2 semanas. Então, assim, a gente tem que tentar entender isso aí. É bom que a população escute e vá buscar cuidados, vá buscar profissionais para que explique e tente ajudar para que isso não ocorra, mas tenha ocorrido. Cara, então... Tanto que o esporte pode ajudar, ele também pode... Não. Ou atividade física. Não. É porque, na verdade, você não fez o que você tinha que fazer. Uma orientação. A orientação, os exames necessários. Porque pode pegar alguma coisa que você não sabia que você tinha. Exatamente. Assim, você tem a certeza de que não é 100% a segurança dos exames. A gente sabe. Certo. Você é médico, você sabe que se às vezes você faz um exame cardiológico... E você pode ter alguma coisa cardiológica desencadeado. Entendi. Então vamos lá. Mesmo que não detectou naquele exame. Uso de drogas, uso de medicamentos. A gente tem um problema muito sério que eu acho que a pandemia trouxe. Foi a automedicação. Muita gente... Tomando o que... Remédio por conta própria. Remédio
bomba, anabolizante. Um monte de anabolizante falso agora. Agora semana também. Então, é isso aí. Então é essa situação que a gente está vivendo. A busca pela questão estética tem levado você a não cuidar da sua saúde. Que era para ser o contrário. Tá sobrepondo, né? A estética Você lida com a estética diretamente, você é cirurgião plástico, mas você faz o quê? Um procedimento com segurança para você mudar esteticamente uma pessoa. Então você estudou sobre cirurgia plástica, você fez sua residência, você tem os seus casos, você faz uma mudança anatômica segura. Isso. As pessoas estão buscando mudanças anatômicas com loucura e não com segurança. Por conta, qualquer coisa, qualquer formador de opinião aí já... O youtuber o youtuber é mais importante que o médico hoje, né? Número de seguidores. Tem gente aí que tem 16 milhões de seguidores aí que dá mais informação médica que eu. E aí você não sabe. E o cara ouve. E sabe o que é interessante? Que às vezes dentro da sua casa tem alguém seguindo essa pessoa e não te pergunta. Não te pergunta, mas é isso mesmo. Faz o que a Virgínia Fonseca faz, que esses malucos aí, Whindersson Nunes, todos esses caras. Os caras noticiou, milagres falou, atrás de milagres. Toma isso aqui que faz amanhã propaganda você tá top, de pílula do dia seguinte. No dia seguinte você vai dar mais magro. Eles acreditam. Então, assim, é difícil. Vendendo então a gente compete. Então, médico hoje, profissional de saúde, não vou falar só médico, mas profissional de saúde compete com o personagem. Um formador de opinião, um cara que inventa as coisas. Cara, eles inventam, é interessante. Então, às vezes, assim... Às vezes um dá certo, ele acha que vai dar pra todo mundo. Não, às vezes eu pego vendo assim, sabe assim, falo, pô, cara, tô quase acreditando. Porque é muito verdadeiro. É convincente o negócio. É muito verdadeiro o negócio, sabe assim, é interessante como eles fazem chegar essa informação pra você. Então, assim, você vai indo... Fala o que você quer ouvir. Você quer perder peso, você quer ficar bombado pra praia aí, que tá chegando, tira foto, sua viagem aí, um mês. Aí ela posta uma foto lá em Miami Beach, magrinha, 3 Photoshop. Esses dias teve alguém aí... fora o Photoshop, fora a manipulação da imagem. Teve alguém, eu vi a notícia assim... Ex-Big Brother afirma que foto tem Photoshop. Falei, cara, a pessoa tem coragem de colocar uma foto numa revista falando que tá magra, um Photoshop. Eu tô falando, eu já falei pro fotógrafo do Grêmio Prudente. Nós temos um fotógrafo que trabalha de Murilo. Falei, Murilo, cara, se você uma foto minha com essa barriguinha, aqui, mano, eu tô achando que eu vou pedir um dia pra te mandar embora. Essa ficou legal, ó. Essa ficou legal. Ele pegou um ângulo. Essa aí, não, essa é nada. Essa ele pegou um ângulo que eu acho que foi o melhor ângulo dos últimos 30 anos. Então eu aproveitei e fiz uma capinha de celular. Rapaz, então o negócio tá feio mesmo. Cara, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que. Essa iniciativa sua, de a gente bater um papo aqui com profissionais de saúde, de você divulgar informações claras, sem termos técnicos, eu acho que isso é muito importante. E tirar, cara, o que você falou, tirar da cabeça do povo, ficar ouvindo, dá uma checada, lógico, tem muita gente excelente formador de opinião em redes sociais, que a gente deve ouvir, que eu ouço, que eu assisto, ótimo, mas, cara, procura checar, filtrar um pouquinho as informações. Isso é muito difícil você, assim, hoje, né? E aí a gente teve exemplos clássicos agora, esse negócio de eleição no Brasil, fake news pra lá, pra cá, a gente ficou... O número de informações que vem chegando cada minuto, cara, a gente tem que tentar filtrar. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que estar ligado a uma vida, envolve, você pode, através de uma informação errada, você trazer problemas pra você ou pra alguém. E vai trazer. E o pior é que, assim, as punições, o que eu falo? Falta no Gustavo. Essas pessoas que vendem informações falsas, principalmente referente à saúde, eles teriam que ser punidos. No Brasil, eles não são. Ninguém. Essa bagunça que ninguém. Propaganda médica liberada, ninguém mais fiscaliza. Não. Então, assim, nosso conselho de classe, CRM, vamos ajudar a gente aí, viu? Profissionais bons precisam ser cuidados e os ruins precisam ser punidos. Então a gente precisa disso aí. A gente sabe que dentro da nossa profissão tem, como qualquer outra, tem os bons e os ruins. Então a gente precisa que os conselhos de classe ajudem a gente aí. Porque parece que a mesma regra não é aplicada a todo mundo. A régua é diferente, né? A régua é diferente. A régua é diferente. E, cara, é incrível. É incrível. Eu também fico, cara, preocupado que
agora os anabolizantes aí, tudo falsificado, cara, nego vendendo a rodo isso aí, Não, mas galera vamos vendendo, lá, comprando vamos e pensar. usando. Não, interessante. Como é que pode? Rapaz, o cara tem uma imaginação, ele faz um anabolizante, ele compra uma matéria-prima, porque tem que comprar para aparecer, porque ele tem uma consistência oleosa. Ou senão ele tá vendendo óleo lisa. Óleo de cozinha, porque o cara vai, compra o frasquinho, coloca lá dentro, tampa. Cara, é um fenômeno. É muita inteligência. É muito interessante. Se fosse usado pro bem, Exato. né? É muita inteligência que o cara usa pro lado pena. errado. Você falou de anabolizante, vamos falar aí 2 casos recentes agora, pô. 2 anestesistas. Caso de assédio. Puta, cara, você é louco. Os dois Você é louco. sequenciais. Um pertinho do outro. Um do Rio de Janeiro, agora no Rio também, mas ele é peruano, boliviano. Venezuelano, Ele é da América do Sul. E assim, você vai na casa dos caras, pega lá, tem conteúdo pornográfico para 20 anos. Pedofilia, tudo envolvido, e aí. Mas depois o cara tá no consultório de novo. Você é louco. Então, assim, nós precisamos de punição. Né? E se nós errarmos, que sejamos punidos. A questão não é. A gente não tá pedindo punição da boca para fora. É punição para todos. Para todo mundo. Nós estamos sujeitos. O ser humano, de um modo geral, ele tá sujeito a erros. É isso mesmo. Então a gente precisa o quê? Estar preparado para que a gente assuma as responsabilidades dos nossos erros. É isso mesmo. Na medicina a gente sabe que o grande problema é imperícia e imprudência. Não errou de propósito, mesmo assim tem a punição. Beleza, é isso aí. Vamos seguir, a gente precisa disso aí. E aqui a questão de saúde hoje, a punição é zero. Então as propagandas continuam sendo veiculadas o dia inteiro. Qualquer programa que você... Assim, faz algum tempo já que eu não vejo o canal aberto. TV é muito raro. Mas como eu gosto de esporte, eu tenho os intervalos nos programas de esporte. E você olha... Rapaz, só tem propaganda, vitamina de tudo que é tipo, para cabelo. Milagre. A turma tá fazendo cabelo de um dia pro outro. O cara tá vendendo cabelo. Tá vendendo. Fazendo o cara no cabeleireiro, pegando um potinho e vendendo pra alguém já. É isso aí. E falar que vai crescer. Toma isso aqui, 3 comprimidinhos, tá zerado. Tá top. Então, assim, fica tranquilo. A gente precisa levar uma informação coerente. E não é rápido, não é fácil, não existe, né, solução milagrosa. Pra tudo, né? Pra nada, então, pra tudo. Você tem que ter esforço. Que hoje, sem mudança de hábito. É hábito. Habituar a fazer a mesma coisa não tem como. É inviável, é impossível. A gente precisa trazer informação. Então, assim, eu acho que esse espaço seu, que eu fui convidado para estar aqui hoje, você precisa e você pode, porque você tem condição de trazer pessoas aqui que vão colocar informações a população em geral de uma maneira que vão ser aproveitadas. A gente precisa usar o espaço para levar a informação para aqueles que precisam, claras, sem retoques. É isso aí. Nada. A gente não precisa, não tem rodeios. A gente tem que falar a verdade. É verdade. Pode falar na lata. A gente precisa disso. Então, use esse espaço para que você leve essas informações, que eu acho que vai ser muito importante para quem te assiste, para quem te acompanha e para aqueles que não acompanham passarem a acompanhar e entender o que é você falar de saúde. É isso aí. É isso aí. A intenção é essa aí mesmo. Porque tirar essa mentalidade de planos milagrosos do dia para noite, de nego querendo fazer coisa por conta, de qualquer jeito, com qualquer um. Cara, vamos, né? Vamos seguir uma linha. Você pega só. Vamos pensar na sua especialidade. Agora eu vou mudar. Eu vou ser o. Ixi, eu vou vir pra cá. Eu sou o alvo. Agora você é o alvo. Eu sou a vítima. Então, na sua especialidade. Então, vamos lá. A mulher vai no seu consultório, ou o homem que seja, mas a mulher vai para mudar esteticamente. E aí você vai e você fala: eu vou fazer uma lipoaspiração, você vai perder 5, 6 quilos. Se ela sair do seu consultório e continuar com a rotina que ela tinha antes da lipoaspiração, o que vai acontecer? Não dá nada. Vai gastar dinheiro à toa. Fazer a cirurgia e vai perder. É o que eu tô te falando. Então, assim, às vezes... E isso é uma coisa que a gente não consegue colocar. Porque eu tenho pacientes que eu as encaminho para o cirurgião plástico, depois de perda de peso no meu consultório. Aí elas vão no cirurgião plástico, aí elas operam. Aí elas estavam perdendo 15 quilos, 18 bem pra caramba. No consultório. Beleza, aí elas... já operei, agora estão... Volta pra onde? Então, assim, aí, depois de 5 anos, tá de novo lá no meu consultório.
É isso aí mesmo. Isso aí tem que Então, ter assim, rotininha. então Tem aquilo assim, ali, mudança do estilo de vida. não em geral. é só operar. Não, Não, não é. eu já, por algumas vezes, eu tenho batido nessa tecla nos pacientes no consultório, de que eles precisam entender que a cirurgia plástica é um procedimento estético imediato e você precisa mantê-la. É isso aí. Se você não mantiver, É o um tripé. tripé, É o tripé. Cirurgia, atividade física e hábitos alimentares. Brinco, eu falo. Mas é o tripé. Se você cair um desses aqui, perdeu tudo. Então você tem que ter estilo de vida saudável e e a gente mais a sabe, cirurgia plástica. e a gente Sozinho, sabe, e a gente não sabe adianta. que não custa barato. Não é? Não custa barato. E não é rápido. Eu tô dizendo não custa barato, não é pro paciente, não. Não custa barato pra gente, porque assim, a sua propaganda é o seu paciente. É. Aí você vai lá, opera a pessoa, ela tá bonitinha, depois de 2 anos ela tá gorda, fala assim, Voltou. aquele médico lá, Não pô, esse limpou médico nada. é ruim, Não fez não nada. tirou nada. É. Ah, não, é só que ela comia 4 pizzas todo final de semana. Então, essas coisas a gente É precisa. isso aí mesmo. Então, Isso aí mesmo. essa parceria É. né, entre o cirurgião e o clínico, entre o clínico e o paciente e o cirurgião, ele precisa existir. A gente tem que ter isso aí. A gente aconselha, né? Ó, segue esse caminho aqui. O paciente quer seguir, ótimo, vai dar certo. Não quer, beleza. A opção é tua. Não Mas vai, é bom, tá assim, bom. e pro seu lado é bom que daqui a 3 anos ela volta pra operar de Volta novo. a fazer né? de novo. Eu vou fazer outra ali. Mas não, mas daí mesmo assim, vai ficando ruim. O negócio não vai pra frente. Então, a gente. Mas isso eu te troquei a pergunta pra você, porque você entendeu o quão simples é de entender, porque a pessoa foi lá, gastou 40 mil reais, fez uma cirurgia, Ó, fala, 10. então beleza, maridão tá feliz lá em casa e tal, não saindo andando assim, todo tá enfaixado. enfaixado, tal, depois de 60 dias tá na praia, tira foto, é muito selfie, aí 3 anos depois, outros mais 40. É isso. Porque se ela não É mudar, recorrente, vai. É recorrente. Bom, é uma boa ideia fazer isso. Vou mandar pra você não. Deixa eu emagrecer. deixa emagrecer não, né? Não precisa mandar no consultório, vamos deixar, porque aí Não vai dá pra ter, você, não. vai continuar a rotina. Mas assim, Não, mas entendeu? isso não, a Mas gente não quer isso, não. mas é uma realidade, entendeu? Eu tô dizendo, mas é isso eu mesmo. transferi pra você porque, assim, É isso aí mesmo. porque as pessoas veem no cirurgião plástico uma solução definitiva e não é. Não é. Não é. Não é. Não existe uma nada mudança do estilo definitivo. de vida Exatamente, não existe nada também. É uma definitivo. parte da mudança do estilo de vida. É o que você falou, do tripé, um pedacinho. Então, uma precisa. parte. Então, a gente falar de saúde, entregar a saúde, é o que a gente precisa. Orientar, né, cara? Falta orientação, muita coisa jogada de tudo. Falta o cara chegar Na lá, verdade, a doutor, medicina- como é que eu faço? Eu quero começar a correr, não faz tempo que eu não corro, eu tô acima do peso. O que eu faço? Não, vamos fazer isso, vamos fazer... Segue esse caminho assim, aqui, ó. Assim, todos os pacientes, todos, sem exceção que chegam no meu consultório, vou lá, vim aqui pegar um atestado, vai na Smart Fit. A Smart Fit pede atestado, senão você não entra. Não, vou conversando, aí o cara no fim da consulta fala, agora você faz esses exames aqui. Não, mas doutor, e o atestado? Então, o atestado é mediante esses exames. Depois disso aqui. Aí eu vou te explicar por que dos exames. Então, hoje a medicina, a gente caiu, a gente ficou muito robotizado, a gente perdeu refém entre aspas, aí. do plano de saúde, do operacional, o custo ficou muito baixo. Então, assim, o que acontece? Você ficou uma máquina, então, volte a conversar com o paciente, volte a entender, tente, na verdade, o máximo possível ouvir para você formular o melhor plano para aquele paciente. Senão você vai errar. Então é individualizar, também não é uma receita de bolo. Não. Se um cara de 40 anos, fumante, acima do peso, chegar lá e falar, preciso mudar a minha vida, quero começar a correr na academia, ele vai chegar de um jeito que você vai tratar. Ele vai chegar, eu vou os exames, assim, Iniciar atividade física hoje sem segurança não dá. Não dá, né? Então, sem assim, um preparador, um educador físico educador físico, acho que equipe multiprofissional, equipe, né? Você tem que ter uma equipe multiprofissional. Então, logicamente, isso tem custo. Tá, pô, então quer dizer que quem não tem condição financeira não vai poder... Vai. Então, a gente tem que o quê? Buscar alternativa para essas pessoas. E quais seriam? Logicamente, não esquecendo a parte médica, que seria dos exames para dizer que ele está apto a fazer atividade física, é você orientar ele onde ele pode ir. Hoje a gente tem aqui em Prudente academias, agora abriu lá no Parque do Povo a calistenia, naquele lugar para você fazer atividades físicas ao ar livre, que você usa o próprio peso do corpo. Então tem jeito. Tem. E no Sistema Único de Saúde, vamos falar de SUS.
existe um médico da tua especialidade? Ou existe alguém para orientar esse pessoal? Ó, Não, assim, a gente UBS, tem... não, hoje, o médico generalista, ele tem que ele estar... sabe isso. Ele tem que estar apto, né? Tem que saber. Tem Teria que saber. Tem que saber. Então, assim, aonde a gente esbarra? O setor terciário, que seriam os exames de... Tá. Então, assim, o SUS... Um complementar, um exame os exames complementar. complementares, pelo custo, pela quantidade de profissionais que a gente tem à disposição, a gente ainda esbarra nisso aí. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa evoluir. Eu tive antes de ontem, a reunião do comitê médico do campeonato da Série 3, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, hoje, ela cede para todos os clubes do estado de São Paulo, filiados, todos, sem exceção, todos os exames gratuitos. Se você quiser levar seu time, o Grêmio Prudente, se você quiser levar lá na Unifesp, para fazer exames cardiológicos, exames de laboratório... São exames complexos, assim, um teste ergométrico, que seria esteira, ecocardiograma e exames de laboratório. A Unifesp doa para os clubes. Caramba, que legal. Pela disciplina de medicina do esporte da residência. Doa. Então tem condição de... Tem, é o que eu tô dizendo. Então, assim, existe. A gente precisa colocar em prática. Legal. E o maior culpado disso, infelizmente, somos nós. Deixamos por muito tempo a medicina esquecida nesse sentido de prevenção. Deixou a deriva. Não, a gente, na verdade, cara, tá aqui. Então tá aqui, nós temos o caule da árvore e aqui tá a copa da árvore. Na copa da árvore aqui estão todas as doenças: hipertensão, diabetes, artrite, tudo. Artrite, doença aterosclerótica e tal. Beleza. O vascular, que você fazia? O cara chegava no seu consultório com colesterol alto, você dá um remédio para colesterol. Entendi. O cara chegava no seu consultório com diabetes, você dá um remédio para diabetes. Aí você viu, o cara tava com uma multifarmácia aqui e o caule aqui, que era onde você tinha que cortar, falar pro cara mudar de vida e tal, você parou. Então, durante muito tempo a medicina esqueceu isso. O alvo tava errado. Tinha que ser outro. Não, o alvo não é curar só. É curar com correção. O que adianta eu te dar o remédio pro colesterol, falar que seu colesterol vai estar bom e falar pra você continua comendo sua gordura? Por que tá aumentando o colesterol, você não tá tratando? Exato. Você tá tentando abaixar ele lá com o remédio. Só tô, na verdade, tratando o colesterol. Entendi. Não tem causa. E a medicina, nós médicos fizemos isso por muito tempo. E nós precisamos voltar e mudar. A gente ficou refém do laboratório. Ficou refém da propaganda de medicamento. Quantos representantes você recebe no seu consultório todo dia? Te mostrando, vamos lá. Quantas marcas de prótese de mama tem? Qual é a melhor? Qual é a pior? Como é que é? Então a gente vai e a gente foi se prendendo aí, se esquecendo de conversar com o paciente. Acho que esse é um grande filão. Eu, enquanto estive na saúde pública, na saúde da família, eu batia muito no peito. Interessante o quanto eu aprendi o trabalho multidisciplinar, de trabalhar com enfermeiro, com físio, com uma equipe completa de outros profissionais de saúde para melhorar a saúde da população, mas a gente ficou nessa situação de curar. Então, o SUS precisa também arrumar para essa questão de prevenção, de a gente prevenir, de não pensar só em remediar. E é bom para todo mundo, né? Se Sim. prevenindo, vamos supor, o custo, um administrador público. Não, o custo do SUS diminui muito. Diminui a internação. Internação, custo de tudo. Então, fila, exato. ambulatório, lógico, tudo, doença, tudo. uso de você medicamento. Hoje você conseguir colocar 30% da sua população em atividade física frequente, você diminui absurdamente o número de pacientes doentes na sua cidade. Olha só. Foi de 30%. Nós não temos. Em 2011 ou 11, acho, eu trabalhava numa unidade de saúde lá no Humberto Salvador. Nós pegamos a escola pública e falamos, vamos ver, como eu já trabalhava na medicina esportiva, eu falei, vamos ver de obesidade. Mais de 40% das crianças tinham IMC acima da média. Caramba. Mais de 40%. Então, não está relacionado. Era um bairro carente, não está relacionado com poder aquisitivo, com comida demais. Então, está relacionado aqui a hábitos. Então, aqui, ó. O nosso hábito hoje. O celular. Eu nunca tive um videogame na minha vida, cara. Mesmo tendo condição financeira que a gente tinha. Podia ter e eu nunca tive um videogame. Era na rua. Porque eu gostava de jogar bola na rua, eu gostava de ir no clube, né, lá no Coroados. Hoje não. Minha filha, por exemplo, 17 anos. Minha filha mais nova tem 17 anos. A Júlia, pra fazer um esporte, é uma história. Agora que tá na academia. Né? Então, assim, é complicado. É o que eu tô te falando, dentro da minha casa. Eu trabalho com isso diariamente.
Olha só, Que eu vivo do esporte. Minha esposa ama esporte. Joga vôlei. No time da cidade, no time master da cidade aí. 4 vezes na semana. Vai na academia. E aí, em casa, minha filha não tinha esse hábito. E era difícil mudar. Adolescente, você explicar. Então, a gente precisa, é o que eu tô dizendo. Então, olha como eu falo da culpa que a gente tem. Eu demorei 17 anos dentro da minha casa para conseguir convencer minha filha. é só, hein? Todo dia. Todo dia. 24 horas, batendo martelo. Vai. Agora, acho que arrumou um namorado. A namorada acho que tá convencendo mais que eu. Ela. Não, tá convencendo mais que eu. Vai mandar mais que você. Entendeu? Então, acho que é essa situação. A gente precisa, cara. Precisa. A gente precisa mudar o nosso jeito de pensar, mudar a nossa maneira de produzir conteúdo, de produzir informações, né? E utilizar os espaços que são necessários. Eu, por muitas vezes, deixo de usar minhas redes sociais para falar de saúde e para postar uma foto minha lá na minha viagem de final de ano. Poderia estar usando esse espaço para poder falar. Não, mas eu estou dizendo, mas assim, que eu estou dizendo, a gente negligencia a informação de uma certa maneira. A gente tem, a gente não passa. Então eu preciso. Então isso é um aprendizado. Eu tô aqui, a gente tá batendo esse papo e eu tô já na minha cabeça maquinando o que eu preciso. Porque assim, não adianta eu só falar aqui. A gente precisa mudar. Mudar nós, né, primeiro. Nós. Porque a gente é formador de opinião. Nós somos formadores de opinião. A nossa profissão nos coloca nesse quesito. O médico, por natureza, ele tem que ser formador de opinião, porque ele tá todo dia tem que conversa. Você faz isso, faz aquilo. Então a gente precisa. Então eu acho que é muito de falar menos e fazer mais. E você acha que o esporte profissional que você trabalha, você consegue levar isso para a população em geral, população de Prudente, sei lá, pro teu bairro, pra tua casa? Consegue, porque assim, leva, né? Porque vira espelho. Porque o cara tá me vendo no campo de futebol. O cara tá me vendo cuidar de um atleta. Ele fala, pô, aquele médico lá cuida de um atleta profissional, cara, eu vou nele. Eu acho que o cara tem conhecimento pra me ajudar. Então, é esse gatilho que a gente precisa pegar. E é o mesmo cuidado? É o mesmo cuidado. Assim, o ser humano. Lógico que a intensidade não, mas é o mesmo cuidado. Mas é a mesma linha é a mesma. de pensamento. Gustavo, eu tenho que pensar no ser humano, eu não penso no atleta. Não é porque atleta não, que eu não penso nele. forma. Eu não penso no atleta. Logicamente que tem as situações que são específicas do atleta. Mas eu tenho que pensar nele como ser humano, como um paciente comum. Ele tem as mesmas doenças. Ele vai ter prevalência, às vezes, de algumas doenças mais específicas da modalidade que ele faz, mas, de um modo geral, ele está sujeito às mesmas doenças que você. Ele está na mesma sociedade. Ele é um atleta, mas ele está na mesma cidade que você. Então, é o mesmo clima, é a mesma comida, é a mesma... tudo. Então, a gente tem que pensar macro nesse quesito. Então, eu penso no ser humano mesmo. Legal, cara. Show de bola. Cara, é isso aí. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Aberto e disposto a, sempre que você precisar. Vou chamar mais vezes, a gente puder vir bater papo aqui, mudar o assunto. Às vezes chamar até mais um outro profissional que seja relacionado à nossa área para que a gente debata com ele assuntos que às vezes a gente passa em branco porque a gente só pensa no lado médico. Eu acho que verdade. Uma opinião de um outro profissional. Lembre-se, e eu vou dar essa dica, cara, hoje a saúde mental é muito importante para tudo. O centro, né? Se não tiver organizado aqui, não vai. Então, aceite e entenda que a psicologia hoje pode mudar muita coisa no nosso dia a dia. Concordo contigo. Cara, valeu. Muitíssimo obrigado. Bate-papo 10, animal. E, galera, qualquer dúvida, comentários, críticas e sugestões, a gente está aberto aí no nosso canal para a opinião de vocês. Breno, valeu. Obrigadão. Continua esse trabalho aí incrível que você está fazendo. Valeu. E aí, se tiverem dúvidas que você precisa passar para mim, você sabe, os nossos canais de comunicação, a gente está à disposição. Valeu, galera. Abraço.